Nós vamos falar nesse vídeo sobre os exercícios dessa semana que eu estou enviando, da semana do dia 21 ao dia 25 de setembro, tá bom? Nessa semana, nós vamos estar trabalhando com isso daqui, ó, as retas que são paralelas e são cortadas por uma transversal, tá bom? A primeira atividade, ela vai pedir para você, ela vai mostrar essa atividade aqui, né, essas retas, e vai pedir para você nomear as retas paralelas R e S e a transversal T. Que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que estão uma do lado da outra a mesma distância e que não vão se cortar. Jamais elas vão se cruzar. Então, quando eu tenho retas que a gente chama de paralelas, nós vamos lembrar, principalmente, uma coisa que eu gosto de fazer uma comparação, que são as ruas. Por exemplo, eu moro numa esquina, né? E paralela à minha rua tem uma outra rua. Então, essa daqui é uma rua, essa daqui é outra. As ruas, elas não se encontram, são paralelas, uma do lado da outra, né? Imagina um bairro. Aí, então, a mesma coisa aqui. Então, retas paralelas são aquelas, no caso, essas duas aqui, ó, que estão a mesma distância uma da outra, ó. Aqui a mesma distância, aqui no meio também, aqui no final também. E elas vão seguir para o infinito nessa mesma distância. E transversal é aquela que está inclinada e que corta essas retas paralelas. Então, quando eu falo em nomear essas retas, quem vai ser a paralela? Essa, R, e essa S. E a transversal T é essa daqui que está cortando. Aí, na letra B, ele pede para usar um transferidor e verificar se há ângulos com a mesma medida, como eles estão posicionados em relação à reta R e T, e as retas R e S, em relação às retas S e T, escrever um texto sobre essas descobertas, tá? Bom, peguei aqui para a gente entender. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho duas retas paralelas e duas transversais, tá bom? Então, marquei aqui, é meio difícil de marcar com essa canetinha, mas eu marquei aqui um ângulo aqui, tá bom? Bom, o que nós vamos entender? Que quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ele se forma 8 ângulos, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, vamos esquecer essa daqui por enquanto, vamos falar só dessa. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E eu tenho aqui a formação de 8 ângulos. Porém, esses ângulos têm alguns que são iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó, vamos colocar o preto aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Esse azulzinho é igual a esse aqui de baixo. E esse daqui é igual a esse daqui. Então, nós temos, na realidade, nós temos pares de ângulos iguais, tá? E a gente consegue provar, ó. Eu vou retirar esse pedaço aqui, ó. Vou retirar esse pedaço e vou pôr aqui, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo? Ó, eu estou sobrepondo aqui. E olha o que acontece aqui, ó. Estou sobrepondo. Tá vendo que ficou igual? Eu sobrepus. Então, o mesmo que eu tinha aqui, ó, o mesmo que eu tinha aqui, eu tenho aqui. Então, isso daqui é a certeza de que esse ângulo é igual a esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Vamos fazer aqui, ó. Esse daqui, ó, vou passar um risco, é igual a esse. Esse daqui, vou passar 2 riscos, é igual a esse. Esse daqui, 3 risquinhos, ó. Opa, 3 risquinhos. É igual a esse daqui, ó. 1, 2, 3 risquinhos, tá? E esse daqui, né, é igual a esse daqui, certo? Uma outra coisa importante é o que nós chamamos de OPV. O que é um OPV? Oposto pelo vértice. O que significa? Esse ângulo aqui
é igual a esse ângulo. Se você conseguir dobrar bem nesse pontinho aqui, ó, onde tem, né, onde os dois pontos se encontram, se você conseguir dobrar, esse ângulo vai se sobrepor a esse. E esse vai sobrepor a esse, tá? Bom, a partir daí, já vou explicar isso daqui para a gente poder entender o próximo exercício. Essa atividade aqui que eu coloquei de exemplo para vocês, ele está dizendo para nós que esse ângulo aqui é 40 graus. Bom, se esse ângulo aqui é 40 graus, eu sei que esse daqui é 40 também, porque a gente acabou de falar. Então, aqui também é 40 graus, tá? Bom, esse lado aqui, ó, é exatamente igual a esse lado. Então, olha, eu consigo sobrepor aqui também, ó. Aqui, consegui sobrepor, tá vendo? Ó, esse lado, consegui sobrepor. Então, se aqui é 40 graus, aqui também é 40 graus, tá? Bom, daqui até aqui, eu tenho 180 graus, meia volta. Se aqui é 40, aqui é quanto falta para 40. Então, vou lá e faço a minha conta, ó. Se a volta inteira é 180 e eu já tenho 40, o que sobrou para mim? 140 do outro lado, certo? Então, se eu sei que aqui é 40, eu sei que aqui é 140. Bom, nós falamos que isso daqui é igual aqui. Então, aqui também é 140. Aqui é 40. E eu sei, né, que eu acabei de falar que isso daqui é o OPV, isso daqui. Então, se isso é 40, isso daqui é 40 também. Certo? Então, o que significa para nós? Que eu vou ter aqui 40, esse é o OPV desse. Então, aqui também 140. Então, aqui também 140, 140 aqui também, ali em cima também. Então, a partir do momento que eu tenho um valor, eu consigo encontrar o valor para todos, tá bom? Bom, sabendo disso daqui, agora nós podemos voltar para nossa atividade. Então, sabendo disso daí, nós vamos falar da 2.4. Utilizando as relações descobertas por você, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Então, olha, o que eu tenho aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, lá na letra A. Eu tenho 144. O que eu vou fazer? 180 menos 144. Vou descobrir quanto? Vou fazer minha conta. O que eu tiver aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Lembra que eu falei? Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, ele vai ser igual. Então, se você fizer a conta de 180 menos 144, você acha o valor aqui do alfa, tá bom? Olha lá o B. O B é a mesma coisa. Vou baixar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o Y, que eu preciso determinar, e aqui também. Aqui eu tenho 60. Lembra que esse lado aqui é igual a esse? Olha aqui, ó. Esse lado aqui, ele fala lá para nós que é 60, né? Se eu sobrepor, ele vai ficar o mesmo, certo? Então, se aqui é 60, aqui é 60 também. Lembra do OPV? Então, eu já sei o valor do X, certo? Eu já sei o valor do X. E esse lado aqui, eu posso subir para cá. Se eu subir esse lado aqui, aqui eu vou ter 60. Então, o que eu vou fazer aqui para achar o valor do Y? 180 menos 60. Eu acho o valor do Y. Vamos pôr o Y aqui na frente, tá bom? Bom, próxima atividade, construção de triângulos. Ele pede para você pegar uma malha quadriculada e construir 4 segmentos de reto com a seguinte medida: 4 centímetros, 9, 15 e 20. Não precisa nem ser numa malha quadriculada, você pode desenhar no seu caderno mesmo, tá? Você vai construir
utilizando régua e compasso, 3 triângulos diferentes a partir dessas medidas. Claro que ele deu 4 medidas e o triângulo tem 3, então das 4 você vai escolher 3, depois pode escolher outras 3 diferentes, outras 3, pode ir mudando, tá? Quais dos segmentos você escolheu para construir cada um dos triângulos? Se não foi possível construir algum, explique por que isso ocorreu. Por exemplo, vamos supor que você tenha pego 4, 9 e 15. Você conseguiu construir um triângulo de 4, 9 e 15 centímetros de lado? Você, por exemplo, você pegou 4, 9 e 20. Você conseguiu construir? Se sim, você vai explicar que sim e vai fazer o desenho. Agora, não consegui. Aí você vai explicar por que você não conseguiu, tá bom? Atividade 1.3. É possível construir um triângulo com lados 10, 5 e 4 centímetros? Justifique geometricamente. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai construir um triângulo com essas medidas, 10, 5 e 4 centímetros. Você vai conseguir construir? Então, geometricamente, é você fazer o desenho. Ah, eu não consegui. De repente, sobrou medida, faltou medida. Então, você vai fazer o desenho e vai justificar por que você não conseguiu. Atividade 2. Os ângulos dos triângulos. Com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos internos de cada triângulo e some as medidas dos ângulos obtidos. Escreva pequeno texto sobre análise em relação aos ângulos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um transferidor aí na sua apostila, vai medir essa e essa, e depois vai somar. Essa e essa, vai somar. Essa daqui e vai somar. E daí, quando você for falar sobre isso, você vai falar o seguinte: quando eu somei a soma desse e desse, deu tudo igual? Deu diferente? O que aconteceu em cada um deles? Tá bom? Então, é isso que você vai explicar aqui para mim. 2.2. Utilizando o que você já conhece sobre triângulos e retas paralelas cortadas por retas transversais, encontre as medidas dos ângulos x, y e z na figura a seguir. Então, aqui é mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês, que eu acabei de explicar. Então, você tem aqui, ó, você tem um ângulo 105. O y é OPV, oposto pelo vértice. Então, isso significa que y deve ser igual a 105 graus. Opa, não é esse. 105 graus, tá? Então, o que nós temos aqui? OPV. Então, significa que ele deve ser 105 graus. Bom, quando você fizer essa atividade aqui, você vai perceber, né, que quando você somar esses ângulos, todos eles vão dar um valor igual. Então, você vai usar isso. Se você já tem esse, você vai somar os dois e vai ver quanto que falta para chegar nesse daqui, que é o x. E a mesma coisa aqui, você também já tem 105. Então, você soma esse mais esse, quanto que falta para chegar no z, tá bom? E depois, atividade 3, ele vai falar para vocês que o triângulo é um polígono com uma importante propriedade, que o conhecimento popular apoia-se nessa propriedade em inúmeras situações, como em projetos de portões ou de cercados, e a ciência expandiu para a construção de grandes obras de engenharia. Na atividade 3.1, ele pergunta quais figuras geométricas podem ser vistas a seguir. Então, que figura geométrica? Quais são as figuras geométricas? O triângulo, o quadrilátero, né? Dentro do quadrilátero a gente tem quadrado, retângulo, trapézio. O que mais que a gente tem? Nós temos também o paralelogramo, tá? Então, são várias as figuras geométricas, né? Eu consigo identificar pelo menos umas 3 aqui que a gente enxerga nessas figuras. Então, você vai anotar aqui embaixo, tá bom? E a na 3.2, ele fala para você fazer em grupo, mas claro que você vai ter que fazer sozinho, né? Falando
fazendo uma pesquisa, por que o triângulo é tão usado nas construções em geral? Por que na nossa casa, quando vai ser feito as construções, se usa tanto o triângulo, tá? E depois vocês vão produzir, ele fala aqui para produzir um vídeo, mas vocês podem fazer, na vez de fazer um vídeo, vocês podem fazer um podcast. Faz a pesquisa, né, do que é um podcast. Até vou pôr aqui, ó, produzir um podcast, tá? Faz uma pesquisa, quem não sabe, quem ainda não conhece podcast, faz uma pesquisa e produz. Eu tenho passado esse podcast para alguns alunos de outras salas e eles têm feito assim simplesinho, a gente tem em torno assim de uns 30 segundos, acho que o máximo que me mandaram foi 40 segundos. Então, por que se usa o triângulo nas construções, né, nas casas, nas construções? Então, se usa por causa disso. E depois, no final, também, coloca o seu nome, fala o seu nome, tal nome, o meu nome é tal, de tal série, 7º A, tá bom? Bom, fico esperando vocês. Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá no grupo ou particular. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Tchau, tchau.